quando ela engravida, né? A primeira coisa é que ela engravidou, né? Ela fica ali feliz, né? Mas ao mesmo tempo é um novo e aí ela tem medo, né? Então, nas primeiras semanas, às vezes, ela nem percebe muito, ela ainda foca muito nela, mas aí depois ela começa a pensar no bebê e começa a pensar no parto, e aí que entra tudo, assim, né? Eu me recordo até de um parto mesmo, acho que eu falava desse parto ontem, assim, eu lembrava muito que foi aqui em Petrópolis mesmo, né? É um casal, assim, eu gosto muito, né? Desse casal, foi um dos primeiros partos, assim, que eu acompanhei como doula, bem no início, assim, né? Nós já éramos, nós nos conhecíamos antes deles casarem. Eu conhecia só a esposa, né, pessoalmente. E aí depois eles casaram, a gente continuou conversando. E quando eu disse que estava atendendo, né, de forma individual, ela me procurou, né? E aí ela falou que confiava muito em mim, e aí queria que eu acompanhasse ela. Foi uma surpresa, assim, para mim, uma providência também de uma resposta de São José mesmo, assim, no tempo que ela me procurou, e a gente começou, né, a conversar, e aí, pronto, a gente fez ali o caminho, e aí foi realmente, assim, um tempo onde foi tudo de Deus mesmo, né, essa gestante, ela foi internada uma vez, porque ela teve infecção urinária, né? Então aí ali já teve um medo, né? Ficou internada, infecção urinária, é uma causa também de aborto, né? Então ela precisou ficar internada. Aí fui visitá-la no hospital, né? Depois ela ficou melhor, foi para casa. Depois a bebê dela estava sentada, não queria de jeito nenhum virar, né? E aí ela confiando assim, achei muito interessante que tudo que eu falava para ela, ela confiava mesmo, né? Então assim, aquilo ali para mim era algo assim, uma responsabilidade muito grande, né? Então ela procurou, né? Ela junto com o esposo, porque o esposo muito parceiro e tudo que eu ensinava já aprende, tá, Otávio? Tudo que eu ensinava para ela, o esposo dela, já ia falar até o Otávio, o esposo dela aprendia. Ele aprendia. Então, assim, ela podia esquecer tudo, ele sabia tudo de cor. Então, assim, quando eu ia para casa deles fazer a aula de educação perinatal, as perguntas, ele já tinha as perguntas escritas, ele já falava, Marcele, isso, porque ele já tinha estudado, que eu tinha falado, então ele já tinha as dúvidas, ele já tirava as dúvidas ali na aula, né? E aí, depois que foi passando um tempo, né, na nossa última aula de educação perinatal, porque assim, quando vai chegando um pouquinho mais para frente, a gente tem também um trabalho ali de chá de bênçãos que a gente faz, né, o momento que a gente pinta a barriga da mãe, né, faz um momento de oração, né, com aquela mãe, com as pessoas que são mais próximas. Nós não conseguimos chegar, porque numa das últimas aulas eu fui atendê-la, né, e era já noite. E aí eu estaria de plantão no dia seguinte, né? Faço um plantão eu trabalho hoje no CTI, né? Não trabalho na maternidade mais, assim. E aí eu estaria de plantão, fui na aula na casa dela à noite, e aí ela falou assim: ai, gente, quando terminou a aula, ela falou, eu quero fazer xixi, levantou. Quando ela levantou, pingou um líquido no chão. Falei, gente, olhei, só que o líquido era verde, né? O líquido verde pra gente é mecônio, né? Quando o bebê faz cocô na barriga da mãe. E aí ela foi pro banheiro. Aí ela falou assim, Marcele, eu acho que minha bolsa rompeu. Aí eu falei assim, acho não, rompeu mesmo. E aí o marido dela olhou para mim, já ficou desesperado, olhei para ele falei assim, olha, nós vamos pro hospital. Aí ele, por que você tá me falando assim tão calma, que é pra gente ir pro hospital? Ele estava desesperado, ele esqueceu onde estava a bolsa, esqueceu onde estava tudo. E aí eu falei assim, fica tranquilo. Aí ele, mas você falou que quando a gente rompe a bolsa, não precisa correr. Eu falei, não precisa, mas ela precisa ir logo. Porque como, né, não expliquei para ele, mas como já tinha ali o mecônio, a gente precisava ali monitorar o bebê, né, saber como que estavam tudo. E aí ela começou, as contrações começaram a ficar muito fortes, né? E nós saímos da casa dela e fomos para o hospital. E aí, quando chegou no hospital, a médica que atendeu, né, falou para ela que ela não poderia ter o parto normal, porque o bebê tinha feito cocô na barriga e tal, né? Mas mecônio não é uma indicação de parto cesárea, né? A não ser que ali o batimento do bebê, né, esteja diminuído, o bebê esteja em sofrimento, né? Então o médico ele avalia por um exame, né? Ela
colocou a gestante ali para fazer o exame, que é a cardiotopo, né? Então, ela ficaria ali monitorizada uns 20 minutos para saber como que estava esse batimento. A médica avaliou e viu que realmente o batimento estava bom e tal. Então, aí esse pai, eu saí para resolver a questão dos documentos enquanto eles estavam ali, né, sendo atendidos pela médica, depois eu voltei. E aí o pai dela falou assim, Marcela, eu confio em você. Eu falei assim, não, fica tranquilo, vai dar certo o parto dela. Aí a gente entrou, a médica falou, olha, a gente vai subir para a sala de parto. Se chegar lá, essas contrações, né, não evoluírem, a gente vai precisar ir para cesárea. E a gente subiu rezando, né? Essa gestante, ela rezava muito, né? A gente foi rezando, Ave Maria, fomos rezando o terço. E aí, quando a gente chegou no centro cirúrgico, né? Que nesse hospital era no centro cirúrgico, as contrações dela aumentaram muito, né? De forma que realmente já estava quase no expulsivo. Então, em 2 horas, ela entrou em trabalho de parto efetivo mesmo. Né? Foi muito rápido. Primeiro bebê, então, para um primeiro bebê é muito rápido. E aí a médica continuou avaliando, né? E aí eu lembro que ela começou a andar, e ela falou assim, eu quero que coloca só essa música de Nossa Senhora. Era uma música de Nossa Senhora, eu não lembro qual música agora que ela estava tocando. E aí quando a médica foi avaliar de novo, falou assim, olha, a gente tem que ir para a sala, porque o neném já vai nascer. E aí pronto, então assim, Tem foi música muito... hoje em dia? Oi? Nossa senhora, hoje em dia tem música. Não. Tem música, tem Hoje em dia tem música. música. Se Meu prepara, Deus. Camila. Meu Deus do céu, tem música hoje em dia. Tem música. E aí nós fomos para a sala de parto, né? E aí, graças a Deus, a neném dela nasceu, né? Muito bem, assim. A médica foi bem humana, assim, com ela, né? Então aí esse parto me marcou muito pela parceria, né? Deles dois, né? O João, mesmo na hora que a esposa falava assim, que ele falava, tá tudo bem, não, ela falava, fica quieto, não quero ouvir nada. Ele ficava quietinho e ficava ali perto dela, né? E aí, assim, a amizade, né, a parceria deles foi muito forte para mim, assim, foi algo que realmente me marcou mesmo. Que belo, que belo. Mas você estava falando das fases da mulher, perdão, né? Porque eu não Uhum. conheço, né? Sim. Você estava falando das fases da mulher nessa gestação. Tanto ele soube que gestou, né? Uhum. Aí todo esse acompanhamento. Teria algum, assim, como que se é dividida essas fases? Na verdade, depende de cada mulher, assim, né? Entendi. A gente, normalmente, né, você pode começar até o acompanhamento um pouquinho antes, ali depois da 13ª semana, né? A gente espera mesmo ali o tempo onde a gente tem menos risco para esse bebê não evoluir, né? Então, a gente começa a atender essa mulher, né? Nesse tempo. Quando eu tenho um tempo mais espaçado, se eu começar ali na 20ª semana, eu consigo, uma vez por mês, atender essa mulher, fazer as aulas, ensinar ela os exercícios que ela precisa fazer, porque em uma aula de educação perinatal, ela não pode fazer exercício só ali, ela precisa continuar fazendo esses exercícios. Então, ali eu ensino para cada fase. Tem exercícios específicos, né? No início não são exercícios que forçam muito, né? Porque tem um risco ali do bebê, o bebê precisa ali crescer mais na barriga da mãe, né? Até para não forçar tanto essa mãe, né? E aí no finalzinho a gente vai fazendo alguns exercícios que são mais tranquilos e que ela já está liberada assim de uma fase de risco, né, para o bebê, e que o bebê pode nascer a qualquer momento, olha, que depois ali da 37ª semana ali, né, que a gente coloca ali essa mãe assim para ficar mais tranquila mesmo, né? O bebê já pode nascer, né? 37 semanas, fica mais tranquila, na verdade. Né? Então a gente aí tem esse acompanhamento, né, com elas. E aí depois a gente também ensina essas fases do trabalho de parto, né? As fases em si mesmo ali do momento quando essa mulher ela entra em trabalho de parto, né? Que existem mulheres que às vezes acham que no início da contração já é trabalho de parto e não é, né? Então tem as fases do trabalho de parto, o momento que essa contração fica mais efetiva. Então a gente ensina essa mãe a entender qual é o momento que ela vai para o hospital, o momento certo, né? Que não é igual novela, né? Que rompeu a bolsa, sai correndo, ou que sentiu uma contraçãozinha só e aí ela já tem que correr, não é, né? E também isso é importante para ela entender que
Se ela tem ali, que a gente fala, né, 1 centímetro de dilatação, não quer dizer que ela já vai ser internada, né? Porque 1 centímetro, essa mulher ela pode ficar 1 semana, 2 semanas com esse 1 centímetro e não acontecer nada. Então, às vezes, a gente acaba indo para o hospital antes da hora, fica ali muito tempo e eu acabo virando uma paciente de cesariana porque eu estou muito tempo no hospital. Por isso que a gente ensina ela o momento certo, né? De ir para o hospital, a hora certa, né? Tem todo esse caminho. Maravilha. E né, que já está com 1 hora.